O suave zumbido das máquinas enchia a sala 507 do Hospital St. Luke. Sarah Miller empurrava seu carrinho de limpeza pela porta, assim como fazia todas as noites nos últimos 3 meses. O homem inconsciente na cama era Ethan Thompson, outrora o mais cobiçado solteiro de Nova York e CEO da Thompson Technologies. Agora ele jazia ali, perdido num sono profundo, enquanto o mundo seguia seu curso sem ele. Sarah puxou uma cadeira ao lado da cama. Seu uniforme azul simples estava amassado pelo longo dia de trabalho, mas ela não se importava. Ela havia se acostumado a passar seus intervalos naquele quarto, conversando com um homem que não podia responder. "Boa noite, Sr. Thompson", disse, ela tirando um romance de capa desgastada de seu carrinho. "Traz um livro novo hoje. Espero que goste de histórias de romance." No fim do corredor, o clique de saltos finos anunciou a chegada de Olivia Rothschild, a noiva de Ethan. Sarah se levantou rapidamente, fingindo limpar o parapeito da janela. Olivia irrompeu no quarto, seguida por um fotógrafo da revista Sociedade. "Oh, querido!" exclamou Olivia, enxugando cuidadosamente os olhos para evitar borrar a maquiagem. "Olha só o que fizeram com os nossos planos de casamento. Tudo deveria ser perfeito." Sarah reprimiu a vontade de revirar os olhos. Ela já havia visto aquela encenação antes. Olivia ficaria por exatamente 15 minutos, tempo suficiente para o fotógrafo tirar suas fotos, e então sairia correndo para outro evento social. Como de costume, o telefone de Olivia vibrou. "Tenho que ir, meu amor. A festa de caridade não vai se organizar sozinha." Ela deu um rápido beijo na testa de Ethan, deixando uma marca perfeita de batom. Depois que Olivia saiu, Sarah limpou gentilmente o batom da testa de Ethan. "Ela poderia pelo menos usar um batom à prova d'água", resmungou. O turno da noite era o horário predileto de Sarah. O hospital ficava mais quieto e ela podia conversar com Ethan sem interrupções. Ela lhe contou sobre seu dia, sobre seus sonhos de se tornar enfermeira algum dia, sobre seu pequeno apartamento onde morava sozinha com seu gato, o Sr. Bigodes. "Sabe o que é estranho?", disse ela, arrumando o cobertor dele. "Todo mundo fala de você como se você fosse só dinheiro e negócios. Mas eu me pergunto sobre o verdadeiro você. Você gosta de cachorros? Qual sua comida favorita? Você realmente queria se casar com ela?" Uma batida na porta fez Sarah pular. Alexander Thompson, o irmão mais velho de Ethan, estava ali, com um terno caro, que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano. "Verificando o paciente?", perguntou ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Só terminando", respondeu Sarah, pegando seu carrinho. Alexander esperou até ela sair, então tirou o celular. "Michael?" "Sim, estou aqui agora. A reunião do conselho está marcada para amanhã. Com essa nova procuração, podemos começar a movimentar os ativos. Não, nenhuma mudança em sua condição. Não se preocupe, tudo está indo conforme o planejado." Sarah ficou parada do lado de fora da porta, o coração batendo forte. Algo não estava certo. Ela tinha visto novelas suficientes para saber quando alguém estava aprontando alguma coisa. Mais tarde naquela noite, depois que Alexander foi embora, Sarah voltou ao quarto de Ethan. "Eu não confio em seu irmão", sussurrou ela. "Tem algo de esquisito nele. Gostaria que você pudesse acordar e ver o que está acontecendo." Ela alcançou a mão de Ethan, algo que ela nunca havia feito antes. Sua pele estava quente, viva. "Eu sei que sou apenas a faxineira, mas prometo que vou ficar de olho nas coisas para você." Naquele instante, os dedos de Ethan se contraíram em sua mão. O coração de Sarah pulou uma batida. Os monitores não mostraram nenhuma mudança, mas ela sabia o que sentira. "Sr. Thompson", sussurrou ela. "Ethan, você consegue me ouvir?" O quarto permaneceu silencioso, exceto pelo bip constante das máquinas. Mas algo havia mudado. A esperança, como uma pequena faísca, havia se acendido no coração de Sarah. Do lado de fora das janelas do hospital, a cidade de Nova York brilhava na noite. Em coberturas e salas de diretoria, pessoas tramavam e planejavam, pensando que tinham todas as cartas na mão. Mas na sala 507, uma simples faxineira acabara de se tornar a pessoa mais importante na vida de um bilionário.
Ela só não sabia disso ainda. Alexander Thompson estava sentado à cabeceira da mesa de conferências no prédio da Thompson Technologies. O sol da manhã brilhava em seu relógio de ouro enquanto ele folheava alguns papéis. Ao seu redor, os membros do conselho sussurravam entre si, lançando olhares nervosos em sua direção. "Senhores", disse Alexander, levantando-se, "como a condição de meu irmão não mostra melhora. Precisamos pensar no futuro da empresa. Tenho aqui uma procuração que Ethan assinou no ano passado. Ela me dá total controle de seus ativos enquanto ele está indisposto." Jake Mitchell, melhor amigo de Ethan e chefe do departamento jurídico, falou: "Não me lembro de Ethan mencionar essa procuração." "Por que ele mencionaria?" Alexander sorriu friamente. "Você é apenas um funcionário, Jake. Assuntos de família são privados." Jake não gostou nada daquilo. Após a reunião, ele foi direto para o Hospital St. Luke. Ele precisava ver a condição de Ethan por si mesmo. No hospital, Sarah estava organizando suprimentos no depósito quando ouviu duas enfermeiras conversando. "Você viu aquele advogado chique perguntando sobre os prontuários médicos do Sr. Thompson?" disse uma enfermeira. "Tem algo de estranho acontecendo com aquela família." O estômago de Sarah se apertou. Ela pensou na conversa que havia ouvido entre Alexander e alguém chamado Michael. Pegando seu carrinho, ela correu para a sala 507. Jake estava lá parado ao lado da cama de Ethan, com uma expressão preocupada. "Posso ajudar?" perguntou Sarah, fingindo verificar a lixeira. Jake se virou. "Só visitando um velho amigo." Ele fez uma pausa, observando-a. "Você trabalha aqui regularmente?" Sarah assentiu. "Todas as noites." Notou algo estranho. Pessoas fazendo perguntas, olhando suas coisas. Sarah mordeu o lábio. Deveria contar a ele o que sabia? Antes que ela pudesse decidir, Olivia irrompeu no quarto. "Jake, que surpresa!" disse Olivia, dando um beijo no ar em sua bochecha. Ela estava vestindo um vestido vermelho de estilista que provavelmente custava mais do que o salário anual de... "Sarah, não esperava te ver aqui." "Engraçado, eu estava pensando o mesmo sobre você", respondeu Jake. "Você não visitou muito ultimamente." O rosto perfeitamente maquiado de Olivia endureceu por um segundo. "Eu estive ocupada planejando nossa nova data de casamento. Você sabe como é, querido. Tantos detalhes." Sarah fingiu limpar o parapeito da janela sem perder o detalhe de como a mão de Olivia ficava checando o celular, ou como ela nunca tocou em Ethan. Depois que Olivia saiu, Jake ficou. "Senhorita," ele olhou para o crachá de Sarah. "Miller, se você notar algo incomum, aqui está meu cartão. Ligue a qualquer hora." Naquela noite, Sarah leu para Ethan seu romance favorito. "O herói deste livro me lembra você," disse ela. "Todo mundo pensa que ele é apenas um empresário rico, mas ele tem um bom coração. Aposto que você também tem." Ela tocou sua mão novamente, esperando outra resposta como a de ontem. Nada aconteceu, mas ela não desistiu. "Seu amigo Jake parece legal", continuou ela. "Ele está preocupado com você. Acho que ele suspeita que há algo errado com os planos de seu irmão." Naquele instante, Sarah ouviu vozes no corredor. Ela reconheceu a voz de Alexander e a de outro homem que ela não conhecia. "A fusão tem que acontecer agora, Michael", dizia Alexander. "Assim que vendermos a divisão de tecnologia, não há volta. Mesmo que Ethan acorde, será tarde demais." "E a namorada?" perguntou o outro homem. "Olivia? Por favor. Ela está mais interessada em seus seguidores de mídia social do que em Ethan. Além disso, fizemos um acordo com o qual ela está muito satisfeita." As mãos de Sarah tremeram enquanto ela pegava seu celular e o cartão de Jake. Isso era maior do que ela pensava. Muito maior. Em sua cama, Ethan permaneceu imóvel, mas as máquinas mostraram um leve aumento em sua frequência cardíaca. Em algum lugar na escuridão de sua mente, ele estava lutando para acordar. Ele ouviu a verdade sobre as pessoas em quem mais confiava. Sarah olhou para ele, o coração doendo. "Não se preocupe", sussurrou ela. "Eu não vou deixar eles saírem impunes." No gigantesco prédio da Thompson Technologies, no centro da cidade, as luzes queimaram até tarde da noite. Alexander e seu novo sócio, Michael Davis,
estavam colocando seus planos em movimento. Eles pensavam que tinham tudo sob controle, mas eles não contaram com uma faxineira de bom coração e um advogado que não desistiria de seu amigo. No mundo do poder e do dinheiro, às vezes os menores jogadores podem mudar todo o jogo. E na sala 507, um monitor cardíaco solitário apitou um pouco mais rápido, como uma contagem regressiva para algo que ninguém esperava. Sarah andava de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, o cartão de visita de Jake na mão. Era seu dia de folga, mas ela não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido no hospital. O Sr. Bigodes, seu gato malhado laranja, a observava do sofá gasto. "O que devo fazer, Sr. Bigode?" perguntou ela. "Se eu contar a Jake o que ouvi, posso perder meu emprego. Mas se eu não contar, Ethan pode perder tudo." Seu telefone vibrou. Era um alerta de notícias sobre a Thompson Technologies. A manchete a fez parar o coração. Thompson Tech anuncia fusão surpresa, ações despencam. Isso bastou. Sarah pegou seu telefone e discou o número de Jake. "Mitchell falando." "Sr. Mitchell, sou Sarah Miller do hospital, precisamos conversar." Eles se encontraram em um pequeno café longe do hospital. Sarah contou tudo a Jake, as conversas que ela havia ouvido, as reuniões secretas de Alexander, o comportamento suspeito de Olivia. O rosto de Jake ficou mais sombrio a cada detalhe. "Eu sabia que algo estava errado", disse ele. "Alexander está vendendo partes da empresa que Ethan levou anos para construir, mas sem provas não podemos pará-lo." "E a procuração?" perguntou. "Sarah, pode ser falsa? Se for, precisamos encontrar o original, mas Alexander tem tudo trancado a 7 chaves." De volta ao hospital naquela noite, Sarah notou algo diferente na sala 507. A câmera de segurança que normalmente apontava para a porta estava ligeiramente desviada. "Isso é estranho", murmurou ela para si mesma. Ela havia visto Alexander conversando com a segurança do hospital mais cedo naquele dia. Quando ela entrou no quarto de Ethan, ela encontrou Olivia lá, uma visão rara naquele horário. Mas algo estava errado. Olivia estava vasculhando os pertences pessoais de Ethan, aqueles que estavam guardados desde seu acidente. "Oh!" Olivia pulou quando viu Sarah. "Eu estava apenas procurando uma foto. Para a imprensa." Sarah assentiu, fingindo acreditar nela. Mas ela notou como a bolsa de estilista de Olivia parecia mais cheia do que quando ela entrou. Depois que Olivia saiu, Sarah fez algo que nunca tinha feito antes. Ela vasculhou a gaveta. Vários papéis estavam faltando, incluindo o que parecia ser o canto de um documento legal. "O que ela estava procurando?" Sarah se perguntou em voz alta. Ela se voltou para Ethan. "Gostaria que você pudesse me dizer." Naquele instante, seus dedos se contraíram novamente. Desta vez, Sarah tinha certeza de que não estava imaginando. Ela pressionou o botão de chamada e o Dr. Roberts entrou correndo. "Sua atividade cerebral está aumentando", disse o médico, verificando os monitores. "Este é um bom sinal, mas não se anime muito. A recuperação do coma é um processo lento." Naquela noite, Sarah ficou até tarde, segurando a mão de Ethan. "Eu sei que você está aí", sussurrou ela. "Precisamos que você acorde. Seu irmão e Olivia, eles não são quem você pensava que eram." Enquanto isso, em uma cobertura luxuosa do outro lado da cidade, Olivia estava se encontrando com Alexander e Michael Davis. "Você encontrou?" exigiu Alexander. Olivia tirou alguns papéis da bolsa. A procuração original estava entre suas coisas pessoais no hospital. E a verdadeira, a que vence no mês que vem, desapareceu. Olivia sorriu. "Agora ninguém pode provar que seu documento é falso." Michael Davis serviu champanhe para eles. "Assim que a fusão for concluída na próxima semana, não importará mais. A Thompson Technologies será desmembrada e vendida, peça por peça." "E aquela faxineira?" perguntou Olivia. "Se não gosto de como ela está sempre no quarto dele." Alexander acenou com a mão com desprezo. "Ela é ninguém, uma trabalhadora com salário mínimo. Quem vai acreditar nela em vez de nós?" Mas Alexander não sabia da conversa de Sarah com Jake. Ele não sabia que Jake havia começado sua própria investigação. E certamente ele não sabia
que o cérebro de seu irmão estava lentamente acordando, processando cada vez mais as conversas ao seu redor. Em seu apartamento naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Ela continuou pensando nos papéis desaparecidos, nos dedos contraindo de Ethan, em tudo o que estava em jogo. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Jake. Encontrei algo. Nos encontramos amanhã antes do seu turno. Traga todos os prontuários do hospital que conseguir. Sarah abraçou o Sr. Bigodes forte. Estou com medo, admitiu para seu gato. Mas alguém tem que ajudá-lo. No quarto quieto do hospital, o cérebro de Ethan continuou sua lenta jornada de volta à consciência. Em seus sonhos, ele ouviu uma voz suave lendo histórias. Sentiu uma mão quente segurando a sua. Sentiu que algo estava terrivelmente errado com sua empresa. As máquinas que monitoravam sua atividade cerebral mostraram cada vez mais picos de consciência. Como um homem subindo das profundezas de um oceano escuro, Ethan Thompson estava lutando para voltar. E quando ele finalmente chegasse à superfície, ele encontraria seu mundo completamente mudado. Seu irmão, um traidor, sua noiva, uma ladra, sua empresa em perigo. Mas ele também encontraria algo que nunca esperava. Um anjo da guarda em uniforme, de limpeza, lutando para proteger tudo pelo que ele havia trabalhado. Jake esperou Sarah em seu café habitual, uma pasta grossa na mesa à sua frente. Olheiras sob seus olhos mostravam que ele não havia dormido muito. Encontrei algo grande, disse ele assim que Sarah se sentou. Olha isso. Ele tirou um documento. Esta é uma cópia da verdadeira procuração que Ethan assinou. Ela vence no mês que vem e tem limites. Alexander não pode vender ativos importantes da empresa sem a aprovação do conselho. Sarah se inclinou para a frente. Mas a que Alexander está usando dá a ele controle completo. Tem que ser falsa. Jake passou as mãos pelo cabelo. Mas sem o documento original para comprovar isso, não podemos pará-lo. Olivia pegou alguns papéis das coisas de Ethan ontem, disse Sarah. Poderia ser isso que ela estava procurando? O telefone de Jake vibrou. Seu rosto ficou pálido ao ler a mensagem. Eles convocaram uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Alexander está apressando a fusão. No hospital naquela noite, Sarah encontrou um buquê de rosas caras no quarto de Ethan. O cartão dizia: "Para meu querido, melhore logo. Com amor, Olivia." Mas Sarah tinha visto a assistente de Olivia deixando-as. Olivia nem se dera ao trabalho de vir pessoalmente. Sua noiva mandou flores, Sarah disse a Ethan enquanto arrumava seus travesseiros. Mas acho que ela mandou seu coração para outro lugar há muito tempo. Ela verificou seus sinais vitais, algo que ela havia aprendido a fazer ao longo dos meses. Sua atividade cerebral estava definitivamente aumentando. O médico disse que você pode estar nos ouvindo agora, disse ela suavemente. Se puder, precisa saber de algo. Seu irmão Alexander está tentando vender sua empresa. Ele está trabalhando com Michael Davis. Eles estão usando uma procuração falsa. O monitor cardíaco apitou um pouco mais rápido. Jake está tentando pará-los, mas precisamos de provas. O documento verdadeiro. Você se lembra onde mais poderia ter guardado uma cópia? Em sua mente, Ethan estava gritando. Ele podia ouvir tudo agora. Havia estado ouvindo cada vez mais nos últimos dias. Ele tentou desesperadamente se mover, falar, dar algum sinal de que entendia. Seus dedos se contraíram novamente, com mais força desta vez. Sarah pegou sua mão. Ethan, você consegue me ouvir? Aperte minha mão se conseguir me ouvir. Uma fraca pressão em seus dedos a fez ofegar. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Você realmente está aí. Ela correu para chamar o Dr. Roberts, que confirmou que Ethan estava mostrando sinais de sair do coma. Não se anime muito, advertiu o médico. Ainda pode levar dias ou semanas para ele acordar completamente. Sarah correu para ligar para Jake com a notícia. Mas quando ela entrou no corredor, ela ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. A reunião do conselho é às 9 da manhã, dizia Alexander ao telefone. Assim que eles assinarem o acordo, de fusão está feito. Mesmo que Ethan acorde, ele não poderá desfazer. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela discava o número de Jake. Jake! Alexander está apressando a fusão para amanhã de manhã.
Droga, Jake jurou. Precisamos de mais tempo, sem provas de que a procuração é falsa. Espere, Sarah interrompeu. Ethan apertou minha mão hoje. Ele pode nos ouvir. Ele está começando a acordar. Essa é uma ótima notícia, mas não é suficiente. Os médicos não o declararão competente a tempo da reunião. Sarah olhou de volta para o quarto de Ethan. E se pudéssemos fazer Alexander confessar? Se tivéssemos uma gravação, isso funcionaria, disse Jake lentamente. Mas como? Deixe comigo, disse Sarah. Naquela noite, Sarah fez algo que poderia lhe render a demissão. Ou pior, ela escondeu seu telefone no quarto de Ethan gravando tudo. Então ela esperou. Com certeza, pouco antes da meia-noite, Alexander veio visitar seu irmão. Mas ele não estava sozinho. Michael Davis estava com ele. Tudo está pronto para amanhã, disse Alexander. O conselho aprovará a fusão pensando que está salvando a empresa. Quando eles perceberem que estamos desmontando-a aos pedaços, será tarde demais. E a procuração? Perguntou Michael. Alexander riu. Minha pequena falsificação está funcionando perfeitamente. E agora que Olivia destruiu a verdadeira, ninguém pode provar que é falsa. Em sua cama, os dedos de Ethan se fecharam em um punho. A traição de seu irmão, ouvida em suas próprias palavras, o feriu profundamente. Sarah, ouvindo do corredor, rezou para que seu telefone estivesse pegando tudo. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de luxo, Olivia estava fazendo as malas. Um bilhete de primeira classe para as Maldivas estava sobre sua cama, juntamente com um extrato bancário mostrando um novo depósito muito grande. As peças estavam todas no lugar. O dia seguinte mudaria tudo, mas talvez não da maneira que Alexander e seus sócios planejavam. E na sala 507, Ethan Thompson lutou mais do que nunca para se libertar das trevas. A mulher em quem mais confiava o havia traído. O irmão que ele amava o havia roubado. Mas uma voz que ele havia aprendido a conhecer, uma voz gentil que lhe lia histórias e compartilhava suas esperanças, lhe deu algo para lutar. Essa voz pertencia a alguém que se importava com ele, não com seu dinheiro, não com seu poder, mas com ele. Agora ele só precisava acordar a tempo de salvar tudo o que havia construído e talvez encontrar algo ainda mais valioso no processo. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela recuperava seu telefone do quarto de Ethan na manhã seguinte. Ela tinha trabalhado no turno da noite, seu coração batendo forte a cada vez que ouvia passos no corredor. Agora tudo dependia do que seu telefone havia gravado. Ela reproduziu a gravação prendendo a respiração. A voz de Alexander veio claramente. Minha pequena falsificação está funcionando perfeitamente. Graças a Deus, sussurrou ela. Ela enviou a gravação para Jake imediatamente. Jake a ligou imediatamente. É exatamente o que precisávamos, mas precisamos agir rápido. A reunião do conselho começa em 2 horas. O que devo fazer? Fique com Ethan. Se ele mostrar mais sinais de acordar, me ligue imediatamente. Sarah voltou para o quarto de Ethan. Seu rosto parecia diferente de alguma forma, menos pacífico, mais determinado. Os médicos disseram que sua atividade cerebral estava aumentando. Ele estava lutando para acordar. Ethan, disse ela pegando sua mão, se você puder me ouvir, nós temos a prova. Jake vai impedir a fusão. Seu irmão e Michael Davis confessaram tudo. Seus dedos se contraíram em resposta. Sua noiva Olivia, ela também está envolvida. Ela destruiu o documento da verdadeira procuração. A voz de Sarah quebrou um pouco. Sinto muito. Sei o quanto isso deve doer. Uma única lágrima rolou pela bochecha de Ethan. Enquanto isso, na Thompson Technologies, os membros do conselho estavam se reunindo para a reunião de emergência. Alexander estava à cabeceira da mesa, parecendo confiante em seu terno caro. Senhores, começou ele, hoje damos um passo crucial para garantir o futuro de... As portas da sala de reuniões se abriram de repente. Jake entrou, seguido por 2 policiais. Esta reunião acabou, anunciou Jake. Alexander Thompson, você está sendo notificado de uma liminar impedindo esta fusão. O rosto de Alexander ficou vermelho. Com base em quê? Fraude. Jake levantou. Seu telefone.
Temos uma gravação de você admitindo ter forjado a procuração. Isso é ridículo, gaguejou Alexander. Quem ousaria uma faxineira? Disse Jake com um sorriso. Alguém que você pensava que era ninguém. Um dos membros do conselho se levantou. Isso é verdade, Alexander? Antes que Alexander pudesse responder, seu telefone tocou. Era o hospital. No St. Luke's, tudo aconteceu tão rápido. 1 minuto, Sarah estava conversando com Ethan. No próximo, seus olhos começaram a tremer. Doutor! Ela havia chamado. Venha rápido! Agora Ethan estava acordado, grogue, mas consciente. Sua primeira palavra havia sido apenas um sussurro. Sarah. O Dr. Roberts verificou seus sinais vitais. Isso é notável, ele está totalmente consciente e lúcido. Sarah recuou, lágrimas nos olhos. Depois de todos esses meses, depois de todas as suas conversas unilaterais, Ethan estava olhando diretamente para ela. A empresa, disse ele roucamente. Meu irmão, tudo bem. Sarah o tranquilizou. Jake está cuidando de tudo. De volta à sala de reuniões, o caos havia irrompido. A polícia estava interrogando Alexander, que havia ficado pálido ao ler a mensagem do hospital sobre a recuperação de Ethan. Michael Davis tentou escapar, mas foi parado pela segurança. Os membros do conselho estavam gritando perguntas, exigindo explicações. O telefone de Jake vibrou com uma mensagem de Sarah. Ele acordou. Do outro lado da cidade, Olivia estava no aeroporto quando viu o alerta de notícias em seu telefone. CEO da Thompson Technologies. Acorda. Esquema de fraude descoberto. Ela nunca chegou ao seu voo. A polícia estava esperando por ela no portão. Em seu quarto de hospital, Ethan estava lentamente juntando as peças. Sarah sentou-se ao lado dele, ainda segurando sua mão. Você lia para mim, disse ele suavemente. Todas as noites. Sarah assentiu, corando. Você me protegeu. Protegeu. Minha empresa. Sua voz estava ficando mais forte. Por quê? Porque... Sarah hesitou. Como ela poderia explicar todos os sentimentos que haviam crescido durante aqueles meses de conversas unilaterais? Porque conheci o verdadeiro você. Não o bilionário, não o CEO. Apenas você. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Eu ouvi tudo. Sua voz foi minha âncora. Ela me manteve lutando para voltar. Do lado de fora do quarto, repórteres estavam se reunindo, alertados pelos eventos dramáticos na Thompson Technologies. A história estava explodindo. A traição, a fraude, o despertar, tudo. Mas na sala 507, nada disso importava. Um homem que havia perdido tudo enquanto dormia, havia acordado para encontrar algo mais precioso do que toda a sua riqueza. Alguém que se importava com ele quando ele não tinha nada para dar em troca. Sarah, disse Ethan, sua voz ficando mais forte a cada minuto. Você leria para mim mais uma vez? Ela sorriu através de suas lágrimas. Traz um livro novo hoje. Nenhum romance desta vez? Na verdade, ela tirou o livro. É um mistério. Pensei que você talvez quisesse algo diferente. Ethan sorriu, seu primeiro sorriso verdadeiro desde que acordou. Um mistério? Acho que já tive o suficiente deles por um tempo. Enquanto Sarah abria o livro, nenhum deles notou a multidão de repórteres lá fora. Ou a polícia levando Alexander embora algemado, ou o rosto de Olivia estampado nos canais de notícias. Eles tinham encontrado algo raro no lugar mais inesperado. Uma história de amor que começou com um coma e um carrinho de limpeza, provando que, às vezes, as coisas mais ricas da vida não podem ser medidas em dólares e centavos. Os próximos dias no Hospital St. Luke foram um turbilhão. Repórteres acamparam do lado de fora, esperando vislumbrar Ethan Thompson, o bilionário que havia acordado para encontrar seu mundo de cabeça para baixo. Guardas de segurança tiveram que ser posicionados em cada entrada. Sarah tentou manter sua rotina normal, mas tudo havia mudado. Agora, quando ela entrava na sala 507, Ethan estava acordado, seus olhos azuis seguindo seus movimentos. Ela se sentiu tímida de repente, depois de meses conversando livremente com ele enquanto ele dormia. Você está me evitando, disse Ethan, uma noite enquanto ela trocava rapidamente sua jarra d'água. Não, eu só estou...
Ocupada, respondeu Sarah, sem olhar para ele. Ocupada demais para me ler? Sua voz estava mais forte agora, embora ainda rouca de meses de desuso. Sinto falta de nossas histórias. O coração de Sarah pulou uma batida. Você se lembra de todas elas? Pedacinhos. Às vezes só sua voz, a sensação de não estar sozinho. Ele alcançou sua mão. Sarah, por favor, sente-se comigo. Precisamos conversar. Antes que ela pudesse responder, Jake entrou no quarto, carregando uma pilha de papéis. Boas notícias, anunciou Jake. A polícia encontrou a procuração original no apartamento de Olivia. Ela não a havia destruído afinal. Aguardou como seguro contra Alexander. Como ela foi atenciosa, disse Ethan secamente. O que está acontecendo com a empresa? O conselho suspendeu temporariamente todas as decisões importantes até que você volte. Mas Jake hesitou. Mas o quê? O escândalo prejudicou o preço de nossas ações. Michael Davis está tentando tirar vantagem, fazendo uma oferta de aquisição hostil. Ethan tentou sentar-se mais ereto, fazendo uma careta com o esforço. Preciso voltar para o escritório. Você precisa descansar, disse Sarah firmemente, ajustando seus travesseiros. Os dois homens a olharam surpresos, a faxineira dando ordens ao CEO. Ela corou, mas manteve sua posição. Ordens. Médicas. Pelo menos mais uma semana de recuperação. Ela está certa, disse Jake, escondendo um sorriso. Posso lidar com Davis por enquanto. Concentre-se em melhorar. Depois que Jake saiu, um silêncio constrangedor encheu a sala. Sarah se ocupou organizando as flores que haviam chegado desde que a notícia da recuperação de Ethan foi divulgada. Você é boa nisso, observou Ethan. Em quê? Cuidando das coisas, cuidando de mim. Ele fez uma pausa. Sarah, eu me lembro de outra coisa de quando estava em coma. Na noite em que você descobriu o plano de Alexander, você estava com medo, mas fez mesmo assim. Por quê? Sarah se concentrou em arrumar um buquê de lírios, porque era a coisa certa a fazer. A maioria das pessoas não faz a coisa certa quando é arriscado. Olhe para meu irmão. Olhe para Olivia. A menção de Olivia fez o estômago de Sarah se revirar. A imprensa estava tendo um dia de campo com a história da noiva infiel de Ethan, pintando-o como a vítima traída. Você conversou com ela? Sarah perguntou baixinho. Não. Ela está em liberdade condicional, mas não pode deixar o país. O rosto de Ethan endureceu. Todas aquelas vezes que ela veio aqui, fazendo um show para as câmeras enquanto conspirava com meu irmão, Desculpe, sussurrou Sarah. Não precisa. Você foi mais verdadeira, mais carinhosa como faxineira do que ela jamais foi como minha noiva. Ele segurou sua mão enquanto ela passava. Por que você realmente fez isso, Sarah? A verdade. O coração de Sarah disparou. Como ela poderia lhe dizer que, em algum momento entre ler histórias e compartilhar seus sonhos, ela havia se apaixonado por ele? Era loucura. Ele era Ethan Thompson e ela era apenas... Uma batida na porta a salvou de responder. O Dr. Roberts entrou com a medicação noturna de Ethan. Como está nosso paciente milagre? Perguntou o médico. Pronto para ir embora, disse Ethan rapidamente. Boa tentativa. Mais uma semana, no mínimo. O Dr. Roberts se voltou para Sarah. E como está a nossa outra operária milagre? O hospital inteiro está falando de você, sabe? A faxineira que salvou a Thompson Technologies. Sarah queria sumir na própria terra. Eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho era limpar pisos, não expor fraude corporativa, Ethan apontou. Falando em trabalhos, Sarah, você consideraria... Não, ela o interrompeu, sabendo o que ele ia dizer. Por favor, não me ofereça um emprego na sua empresa. Por que não? Porque eu não quero nada de você. Não foi por isso que eu ajudei. Ela pegou seu carrinho. Devo terminar minhas rondas. Ela saiu apressada, deixando Ethan a olhando. No corredor, ela se encostou na parede, lutando contra as lágrimas. Tudo estava ficando muito complicado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexander estava sentado em uma cela esperando seu advogado. Seu terno caro havia sido substituído por um uniforme laranja prisional. Como tudo havia dado tão errado? Aquela faxineira insignificante havia arruinado tudo.
Olivia estava em seu apartamento, cercada por malas. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres querendo comentários, advogados querendo reuniões. Na TV, programas de entretenimento estavam chamando de escândalo do ano. E na Thompson Technologies, Michael Davis estava fazendo seus movimentos. A empresa poderia estar machucada, mas ainda era valiosa. Se ele jogasse bem suas cartas, ainda poderia vencer. Mas Davis não sabia das longas horas que Jake estava trabalhando, fortalecendo suas defesas. Ele não sabia dos funcionários leais trabalhando horas extras para proteger sua empresa. E ele não sabia que no quarto 507, um homem que havia perdido tudo e encontrado algo mais valioso, estava fazendo seus próprios planos. Sarah, Ethan sussurrou para si mesmo depois que ela saiu. O que vou fazer com você? O sol da tarde pintava o quarto do hospital em tons de dourado. Lá fora, repórteres esperavam por sua história. Lá dentro, uma nova história. Estava apenas começando. Uma que ninguém, nem mesmo Sarah, esperava. Uma semana havia se passado e Ethan estava finalmente sendo liberado do hospital. Equipes de câmeras se reuniram do lado de fora do hospital St. Luke, esperando para ter um vislumbre do bilionário que havia sobrevivido à traição e à fraude corporativa. Sarah observava da estação de enfermagem enquanto os médicos particulares de Ethan o ajudavam a entrar em uma cadeira de rodas. A política do hospital exigia que todos os pacientes saíssem em cadeiras de rodas, até mesmo bilionários. "Você nem vai se despedir?" Ethan exclamou quando a viu. Sarah hesitou, depois se aproximou. Ela estava usando seu uniforme azul habitual, um contraste gritante com o terno caro de Ethan que Jake havia trazido para ele. "Adeus, Sr. Thompson", disse ela formalmente. "Desejo-lhe uma rápida recuperação." "Sr. Thompson?" Ethan ergueu uma sobrancelha. "Depois de tudo o que passamos..." Antes que Sarah pudesse responder, as portas do elevador se abriram. Repórteres, de alguma forma, haviam chegado ao andar. Os flashes das câmeras explodiram ao redor deles. "Sr. Thompson, como se sente ao ser traído pelo seu próprio irmão? Algum comentário sobre o envolvimento de Olivia Rothschild? É verdade que você está vendendo a empresa?" Seguranças correram para controlar o caos. Na confusão, Sarah se esquivou. Ela tinha um trabalho a fazer, e ele não envolvia entrevistas coletivas ou dramas corporativos. Mas enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, uma mão agarrou seu braço. Era Jake. "Sarah, espere. Tem algo que você precisa saber." Seu rosto estava sério. "Michael Davis está causando problemas. Ele está espalhando boatos sobre o estado mental de Ethan, dizendo que ele não está apto a dirigir a empresa. Mas isso não é verdade. O Dr. Roberts disse que ele se recuperou completamente. Davis pagou alguns chamados especialistas para dizer que pacientes em coma costumam ter problemas cognitivos duradouros. Ele está tentando assustar nossos acionistas. As mãos de Sarah se fecharam em punhos. Ele não pode se safar disso. Precisamos da sua ajuda. Como a pessoa que passou mais tempo com Ethan durante seu coma, seu depoimento pode ser crucial." "Meu depoimento?" Sarah riu amargamente. "Eu sou apenas uma faxineira. Quem vai acreditar em mim? A mesma faxineira que expôs uma fraude de milhões de dólares? Confie em mim, as pessoas vão ouvir." Enquanto isso, Ethan estava sendo escoltado pela saída privada do hospital. Sua mente não estava nos repórteres ou na crise da empresa. Ele continuou pensando na despedida formal de Sarah, na maneira como ela havia se afastado dele. Em seu carro particular, a caminho de seu apartamento, Ethan tomou uma decisão. Ele tirou seu telefone. "Jake, mudança de planos. Me leve para o escritório primeiro." "Você tem certeza de que isso é sábio?" perguntou Jake. "Os médicos disseram para descansar." "Há algo que preciso fazer." Na Thompson Technologies, a notícia da liberação de Ethan havia causado agitação. Os funcionários se reuniram em grupos, sussurrando sobre o que aconteceria a seguir. O preço das ações havia se estabilizado um pouco, mas as acusações de Michael Davis estavam causando uma nova incerteza. Sarah terminou seu turno no hospital sentindo-se vazia. O quarto 507 já estava preparado para um novo paciente.
Era como se Ethan nunca tivesse estado lá. Quando chegou em seu pequeno apartamento, Sr. Bigodes a recebeu com seu miado habitual. Mas havia algo diferente. Um grande envelope em sua porta. Dentro havia uma carta com o papel timbrado da Thompson Technologies. Prezada Sra. Miller, sua presença é solicitada em uma reunião de emergência do Conselho amanhã às 9 horas. Seu conhecimento em primeira mão dos eventos recentes é vital para o futuro de nossa empresa. O transporte será fornecido. Atenciosamente, Ethan Thompson, CEO, Thompson Technologies. Sarah sentou-se em seu sofá gasto, a carta tremendo em suas mãos. Sr. Bigodes pulou em seu colo, ronronando. O que devo fazer? Ela perguntou ao seu gato. Não posso ir a uma reunião do conselho, não pertenço a esse mundo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Por favor, venha amanhã, preciso de você. E, do outro lado da cidade, em seu apartamento de luxo, Ethan estava em sua janela olhando para as luzes da cidade. Seus médicos haviam dito para ele descansar, mas como ele poderia? Michael Davis estava tentando roubar sua empresa. Seu próprio irmão e sua noiva o haviam traído. E a única pessoa em quem ele mais confiava estava se afastando dele. Em seu apartamento de alto padrão, Olivia estava encontrando seu advogado. Tem que haver uma saída para isso, ela insistiu. Não posso ir para a prisão. Eu sou Olivia Rothschild. E em um escritório no centro, Michael Davis estava planejando seu próximo movimento. Thompson é vulnerável, ele disse a seus associados. Seu próprio irmão tentou roubar sua empresa. Sua noiva o traiu. Ele acabou de passar meses em coma. Os acionistas estão nervosos. A hora de atacar é agora. Mas Davis não sabia da carta sentada na mesa de café de Sarah. Ele não sabia que a faxineira quieta que havia derrubado Alexander Thompson estava prestes a entrar no campo de batalha corporativo. E ele certamente não sabia o que Ethan Thompson havia planejado para a reunião do conselho de amanhã. Sarah finalmente pegou seu telefone e digitou uma resposta. Estarei lá. O palco estava montado para um confronto final. Mas desta vez, a faxineira não estaria observando de fora. Desta vez, ela estaria bem no meio de tudo, e Ethan Thompson não teria de outra forma. Sarah olhou para seu reflexo no espelho do banheiro de seu pequeno apartamento. Ela havia colocado seu melhor vestido, um simples vestido azul que ela havia comprado em liquidação no ano passado. Não era de estilista como as roupas de Olivia, mas era tudo o que ela tinha. Uma buzina lá fora a fez pular. O carro que Ethan havia mandado estava esperando. Me dê sorte, Sr. Bigodes, disse ela ao seu gato, que a observava com olhos amarelos conhecedores. O carro era mais chique do que qualquer coisa em que Sarah já tinha estado. O motorista abriu a porta para ela como se ela fosse alguém importante. Enquanto eles dirigiam pela cidade, seu estômago estava em nós. Na Thompson Technologies, o saguão era um caos. Repórteres lotavam do lado de externo e seguranças verificavam as credenciais de todos cuidadosamente. Quando Sarah deu seu nome, ela foi levada diretamente para o andar superior. Jake estava esperando por ela. Graças a Deus você veio. Está ficando feio lá dentro. Através das paredes de vidro da sala de conferências, Sarah pôde ver Ethan à cabeceira da mesa. Ele parecia cansado, mas determinado em seu terno caro. Michael Davis estava sentado na metade da mesa, cercado por homens em ternos semelhantes. Os acionistas estão nervosos, Jake explicou rapidamente. Davis convenceu alguns deles de que Ethan não está apto a liderar depois do coma. Ele está oferecendo comprar suas ações com um prêmio. Mas isso é ridículo. Ethan está bem, nós sabemos disso. Mas Davis tem especialistas médicos alegando que pacientes em coma costumam ter problemas cognitivos ocultos. Jake abaixou a voz. É aí que você entra. Você passou mais tempo com Ethan durante sua recuperação do que qualquer outra pessoa. Seu depoimento pode ser crucial. As mãos de Sarah estavam tremendo. O que eu digo? Apenas diga a verdade. As portas da sala de conferências se abriram e Sarah entrou. Todas as cabeças se viraram para olhar para ela. Ela viu a dúvida em seus olhos. O que uma faxineira estava fazendo ali? Ethan se levantou.
Senhoras e senhores, esta é Sarah Miller. Ela é a razão pela qual descobrimos a fraude de meu irmão. Ela também é a pessoa que passou mais tempo comigo durante minha recuperação. Com todo o devido respeito, Michael Davis interrompeu suavemente. O que uma faxineira poderia nos dizer sobre a condição médica do Sr. Thompson? Mais do que seus especialistas pagos, Jake respondeu. Sarah respirou fundo. Ela pensou em todas aquelas noites no quarto 507, nas histórias que ela havia lido, no momento em que Ethan apertou sua mão pela primeira vez. Eu estava lá todas as noites, ela começou, sua voz trêmula a princípio, mas ficando mais forte. Eu conversei com o Sr. Thompson, li para ele. Eu vi sua progressão de inconsciência completa para a consciência. Eu estava lá quando ele começou a responder a vozes, quando sua atividade cerebral aumentou. Isso é muito comovente, disse Davis com um sorriso condescendente. Mas precisamos de opiniões médicas profissionais, não de histórias sentimentais. Profissionais? Sarah sentiu a raiva substituindo seu medo. Como os médicos que você pagou para dizer o que você queria? Eu estava lá quando o Sr. Thompson acordou. Suas primeiras palavras foram claras e coerentes. Ele imediatamente entendeu o que seu irmão havia feito e tomou medidas para pará-lo. Ela se voltou para os membros do conselho. Vocês todos receberam relatórios caros, dizendo que pacientes em coma têm problemas cognitivos, mas algum de vocês realmente visitou o Sr. Thompson no hospital? Vocês viram como ele melhorou dia após dia? Ou vocês apenas leram o que o Sr. Davis queria que vocês lessem? A sala ficou em silêncio. Vários membros do conselho pareciam desconfortáveis. Senhora Miller, um membro do conselho idoso falou. Você disse que leu para o Sr. Thompson. O que você leu? De tudo. Romances, jornais, relatórios da empresa que eu encontrei em seu quarto. Ele se lembrava de todos eles quando acordou. Ele podia citar passagens que eu havia lido meses antes. Davis se levantou, seu rosto vermelho. Isso é absurdo. Estamos ouvindo uma faxineira em vez de especialistas médicos? A mesma faxineira que expôs seu sócio Alexander. A voz de Ethan era calma, mas firme. A mesma que arriscou seu emprego para salvar esta empresa enquanto você estava tentando roubá-la? Ele apertou um botão e uma tela desceu do do teto. Vamos falar sobre seus especialistas médicos, Sr. Davis. Jake deu um passo à frente com uma pilha de papéis, rastreando pagamentos da Davis Industries para 3 dos médicos que alegaram que Ethan não estava apto a liderar. Cada um recebeu $100 mil no dia anterior à apresentação de seus relatórios. Os membros do conselho começaram a sussurrar entre si. O rosto de Davis ficou vermelho e depois pálido. Isso é uma mentira. Como as mentiras que você espalhou sobre minha condição. Ethan se levantou, sua altura imponente. Como as mentiras que você contou a nossos acionistas? Sarah observou enquanto o homem que havia parecido tão poderoso minutos antes começava a desmoronar. Mas ela não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Ethan caminhou pela mesa e pegou sua mão. Sarah Miller fez mais do que salvar nossa empresa. Durante minhas horas mais escuras, quando minha própria família e minha noiva me traíram, ela foi a única que se importou comigo como pessoa, não como um símbolo monetário. A sala do conselho estava em silêncio. Todos olharam para suas mãos unidas. Eu acho, disse o membro do conselho idoso lentamente, que já ouvimos o suficiente. Eu proponho rejeitar a oferta de aquisição do Sr. Davis e reafirmar nossa confiança na liderança de Ethan Thompson. Secundado, outro membro acrescentou rapidamente. A votação foi unânime. Michael Davis saiu furioso, seu plano grandioso em ruínas. Enquanto os membros do conselho saíam, muitos pararam para apertar a mão de Sarah. Ela se sentiu atordoada, sobrecarregada por tudo aquilo. Sarah. Ethan ainda não havia soltado sua mão. Precisamos conversar. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, sua assistente entrou correndo. Sr. Thompson, a imprensa está esperando por uma declaração. E o promotor distrital quer se reunir sobre o caso de Alexander. Sarah gentilmente puxou sua mão. Você deve ir. Você tem uma empresa para administrar. Ela se virou para ir embora, mas a voz de Ethan a interrompeu. Isso não acabou, Sarah.
Temos assuntos pendentes. Enquanto ela descia de elevador, o coração de Sarah batia forte. Ela havia feito o que veio fazer. Ela havia ajudado a salvar a empresa de Ethan. Então, por que ela sentia que havia acabado de perder algo precioso? Em seu escritório no andar de cima, Ethan a observou partir por sua janela. Ele pegou seu telefone. Jake, preciso que você faça algo por mim. Descubra tudo o que puder sobre o sonho de Sarah Miller de se tornar enfermeira. Um mês havia se passado desde a dramática reunião do conselho. A vida de Sarah havia voltado ao normal, ou tão normal quanto poderia ser depois de tudo. O que havia acontecido? Ela ainda limpava quartos no Hospital St. Luke, mas agora as pessoas sussurravam quando ela passava. Aquela é ela, a faxineira que salvou a Thompson Technologies. O quarto 507 tinha um novo paciente, uma mulher idosa que adorava falar sobre seus netos. Mas às vezes, tarde da noite, Sarah parava na porta e se lembrava de momentos diferentes, conversas diferentes. Ela não havia visto Ethan desde a reunião do conselho. Os jornais estavam cheios de histórias sobre sua recuperação notável, sobre a aquisição fracassada de Michael Davis, sobre os julgamentos iminentes de Alexander e Olivia. Mas Sarah tentava não lê-las. Você sente saudade dele, Nancy. Uma das enfermeiras disse uma noite. Não tente negar. Ele era apenas um paciente, respondeu Sarah, concentrando-se em esfregar o chão. Querida, eu sou enfermeira há 30 anos. Ele nunca foi apenas um paciente para você. Antes que Sarah pudesse responder, a administradora do hospital apareceu no corredor. Senhora Miller, você poderia vir ao meu escritório? O coração de Sarah afundou. Ela estava em apuros. Alguém havia reclamado dela por falar com pacientes. Mas quando ela entrou no escritório, ela encontrou não apenas a administradora, mas também Jake Mitchell, o advogado e amigo de Ethan. Por favor, sente-se, disse a administradora gentilmente. Temos algo para discutir com você. Jake tirou um envelope. Sarah, você se lembra de ter contado a Ethan sobre seu sonho de se tornar enfermeira? Sarah acenou lentamente com a cabeça. Ela havia mencionado isso durante aquelas longas noites em que falava com ele em seu coma. A Fundação Thompson criou um novo programa de bolsas de estudo, Jake continuou. Matrícula integral para funcionários do hospital que desejam avançar em sua educação médica. Você é a primeira beneficiária. Sarah olhou para o envelope. Eu não posso aceitar isso. Não é caridade, disse Jake. Rapidamente. A fundação patrocinará vários funcionários a cada ano. Você merece isso, Sarah. Mas o hospital já aprovou sua mudança de horário, acrescentou a administradora. Você pode fazer aulas durante o dia e trabalhar em turnos noturnos. Tudo está acertado. Sarah sentiu lágrimas em seus olhos. O Ethan fez isso? O conselho da fundação tomou a decisão, disse Jake diplomaticamente. Embora eu acredite que o Sr. Thompson tenha falado muito bem sobre seu potencial. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan estava sentado em seu escritório na Thompson Technologies. A empresa havia se recuperado da crise, os preços das ações estavam altos e Michael Davis havia se esgueirado para lamber suas feridas. Mas Ethan não estava olhando para os relatórios financeiros em sua mesa. Em vez disso, ele estava olhando para um livro de capa desgastada, um dos romances que Sarah havia lido para ele durante seu coma. Senhor, sua assistente espiou a cabeça. Os advogados de seu irmão estão aqui para discutir o acordo de confissão. Ethan suspirou. Alexander o havia traído, tentara roubar sua empresa, mas ele ainda era seu irmão. O melhor que podemos esperar são 5 anos, concluiu o advogado principal. Com bom comportamento, ele poderia sair em 3. Tudo bem, disse Ethan. Eu concordo em apoiar o acordo de confissão, mas quero algo em troca. O que é isso? Alexander transfere suas ações na empresa para a Fundação Thompson, a nova fundação de caridade que criei. Os advogados se aproximaram sussurrando. Finalmente, eles acenaram com a cabeça. Depois que eles foram embora, Ethan ligou para Jake. Você deu a notícia da bolsa para Sarah? Sim. Ela ficou abalada e desconfiada. Desconfiada? Ela acha que é caridade.
Você sabe o quão independente ela é. Ethan sorriu apesar de si mesmo. Sim, ele sabia. Era uma das coisas que ele respeitava nela. A fundação ajudará muitas pessoas, disse ele firmemente. Sarah é apenas a primeira. Certo, a voz de Jake era cética. E o fato de que o primeiro projeto da fundação é um programa de bolsas de estudo para a enfermagem não tem nada a ver com o sonho de uma certa faxineira. Jake, você sabe, você poderia simplesmente conversar com ela, dizer a ela como você se sente. Sou o CEO da Thompson Technologies. Ela é a mulher que salvou sua vida e sua empresa, a pessoa que se importou com você quando você não tinha nada, aquela em quem você não consegue parar de pensar. Ethan ficou em silêncio. A imprensa seguiu em frente. Jake continuou. Alexander está fazendo um acordo de confissão. Olivia provavelmente também está fazendo um acordo. Você está livre para viver sua vida, Ethan. A questão é, o que você está esperando? Em seu pequeno apartamento, Sarah estava sentada em seu sofá, olhando para a carta da bolsa. Sr. Bigodes esfregava-se em suas pernas, ronronando. O que você acha? Ela perguntou ao seu gato. Devo aceitar? Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Nancy, a enfermeira. Ligue no canal 7 agora. Sarah pegou seu controle. Remoto. As notícias mostravam Ethan saindo do tribunal após a reunião do acordo de confissão de Alexander. Ele parecia cansado, mas bonito em seu terno. Sr. Thompson, um repórter exclamou. Algum comentário sobre o acordo de confissão de seu irmão? Ethan parou. Todos merecem uma segunda chance, disse ele. Então, olhando diretamente para a câmera, ele acrescentou. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de contratempos. Às vezes, as pessoas que parecem menos importantes acabam sendo as mais preciosas. O coração de Sarah parou. Será que ele... A campainha tocou. Quando ela abriu, Ethan Thompson estava lá, segurando um livro, um dos romances que ela havia lido para ele durante seu coma. Eu nunca ouvi como este termina, disse ele suavemente. Sarah ficou congelada em sua porta, seu coração batendo forte. Atrás dela, Sr. Bigodes miou curiosamente para seu visitante. E em algum lugar na cidade de Nova York, uma nova história estava prestes a começar. Sarah olhou para Ethan parado em sua porta, o romance em suas mãos. Ele parecia diferente em roupas casuais, mais como o homem com quem ela havia conversado durante aquelas noites silenciosas no hospital, menos como o poderoso CEO. Como você encontrou meu apartamento? Ela perguntou, ainda sem se mover. Da porta. Sou um bilionário, lembra? Quando ela franziu a testa, ele sorriu. Jake me deu seu endereço. Posso entrar? Sarah deu um passo para o lado, de repente, muito consciente de seu pequeno apartamento com seus móveis usados. Senhor. Bigode se aproximou de Ethan curiosamente. Gato bonito, disse Ethan, abaixando-se para acariciá-lo. Sr. Bigodes, geralmente tímido com estranhos, ronronou alto. Traidor, Sarah murmurou para seu gato. Então, para Ethan, por que você está aqui? Você tem me evitado. Eu não tenho te evitado. Eu tenho trabalhado. Alguns de nós temos empregos regulares. E a escola de enfermagem em breve. Ethan se endireitou. Por que você não me contou sobre a bolsa? Porque eu não vou recebê-la. Sarah, é caridade. Eu não quero sua caridade, Ethan. Ele se aproximou dela. É isso que você pensa? Que depois de tudo o que passamos, de tudo o que você fez por mim, estou oferecendo caridade? O coração de Sarah estava batendo forte. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de sua colônia cara. Por que mais você faria isso? Porque todas as noites, enquanto eu estava naquele coma, você sentou comigo. Você leu para mim. Você falou comigo sobre seus sonhos. E embora eu não pudesse responder, me apaixonei por sua voz, sua bondade, seu espírito. A respiração de Sarah falhou. O que você disse? Eu me apaixonei por você, Sarah Miller. Não por gratidão, não porque você salvou minha empresa, mas porque você me viu, o verdadeiro eu, quando eu não tinha nada. Ethan, a voz de Sarah tremeu.
Você é o CEO de uma grande corporação. Eu sou uma faxineira. Não, ele disse suavemente. Você é a mulher que arriscou tudo para me salvar. Você é aquela que leu romances para um homem inconsciente porque pensou que ele poderia estar sozinho. Você é aquela que sonha em ajudar pessoas como enfermeira. O emprego de faxineira, isso é o que você faz, não quem você é. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Quando acordei e descobri a traição de meu irmão, as mentiras de Olivia, eu deveria ter ficado devastado. Mas tudo em que eu conseguia pensar era em você. Sua voz tinha sido minha âncora nas trevas. E agora? E agora? E agora eu finalmente posso fazer isso. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Sarah sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso tinha que ser um sonho. Mas não era um sonho. Isso era real. Ethan Thompson estava em seu pequeno apartamento, beijando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando finalmente se separaram, Sarah sussurrou. E a imprensa? Os acionistas? Eles não vão... Deixe-os falar. Ethan sorriu. Além disso, os acionistas te amam. Você salvou seus investimentos. E a imprensa... Bem, eles estão chamando de a maior história de amor do ano. Estão? Bilionário encontra o amor verdadeiro enquanto está em coma. As avaliações estão aparentemente incríveis. Sarah riu apesar de si mesma. Você está inventando isso. Talvez. Mas nossa história é melhor do que qualquer romance que você leu para mim. Ele ergueu o livro que havia trazido. Falando nisso, eles se acomodaram no sofá gasto de Sarah, Sr. Bigodes encolhido entre eles. Quando Ethan abriu o livro, Sarah sentiu lágrimas em seus olhos. O que foi? Ele perguntou. Eu nunca pensei que uma faxineira e um CEO pudessem se apaixonar. Ele pegou sua mão. Sarah, você me ensinou que as melhores coisas da vida não podem ser medidas em dólares. Você me mostrou como são a lealdade e o amor de verdade. 1 ano depois, as manchetes diziam: CEO da Thompson. Tecnologia se casa com enfermeira em treinamento. A cerimônia foi pequena, realizada no jardim do Hospital St. Luke. Sarah usava um simples vestido branco, Ethan um terno sem gravata. Sr. Bigode serviu como pajem usando uma pequena gravata borboleta. Jake foi padrinho. Nancy, agora mentora de enfermagem de Sarah, foi madrinha. A paciente idosa do quarto 507 sentou-se na primeira fila, chorando lágrimas de felicidade. Alexander, em liberdade condicional para comparecer ao casamento, observou de trás, refletindo sobre como as coisas haviam tomado um rumo diferente. Olivia, fazendo serviço comunitário após seu acordo de confissão, viu as fotos nas páginas sociais que ela já dominara. A Fundação Thompson havia se expandido, ajudando dúzias de funcionários do hospital a perseguir seus sonhos médicos. Sarah, quase terminando seu primeiro ano na escola de enfermagem, era sua maior história de sucesso. Mas a história real não estava nas manchetes, estava nos momentos de silêncio. Sarah, estudando tarde da noite enquanto Ethan lia contratos, ambos em seu sofá com Sr. Bigodes entre eles. Estava na maneira como Ethan ainda pedia para Sarah ler para ele todas as noites, alegando que dormia melhor ouvindo sua voz. Estava na maneira como eles voltavam ao quarto 507 todos os meses, trazendo livros para ler para pacientes em coma. Sua história de amor não havia terminado como os romances que Sarah costumava ler. Ela havia se tornado algo melhor, algo real. Sabe, disse Ethan uma noite, enquanto eles caminhavam pelos corredores do hospital onde tudo começou. Eu nunca te agradeci. Por quê? Por me ver quando eu era invisível, por me amar quando eu não tinha nada. Sarah apertou sua mão. Você nunca foi nada, Ethan. Você estava apenas esperando para acordar para o que realmente importava. Eles pararam do lado de fora do quarto 507, agora ocupado por uma jovem vítima de acidente. Sarah tirou um livro de sua bolsa. Ela sempre carregava um, por precaução. Vamos? Ela perguntou. Ethan sorriu e abriu a porta. Juntos eles entraram no quarto, prontos para transmitir o presente da história e da esperança para outra pessoa perdida nas trevas. Porque às vezes, as maiores histórias de amor
começam nos lugares mais inesperados. Às vezes, uma faxineira e um bilionário em coma podem encontrar algo mais precioso do que todo o dinheiro do mundo. E às vezes, apenas às vezes, os finais felizes se tornam realidade.